Bom dia, nós queremos saudar a cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão na casa do Senhor essa manhã, mas queremos também mandar uma saudação especial para todas as pessoas que vão assistir esta mensagem, incluindo os nossos irmãos lá da África. E assim, nós agradecemos ao Senhor por uma oportunidade mais de nos prepararmos durante esse advento, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então o título da mensagem é A Esperança do Natal. A Esperança do Natal. Muito bem, eu vou ler nessa versão portuguesa aqui do Novo Testamento. Tem só uma modificaçãozinha em relação ao que está no boletim. Em lugar de começar no versículo 67, eu vou ler primeiramente os versículos, Lucas, capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, eu vou ler os versículos 57 e 58, que introduzem a história, que mostram o que estava passando lá, né, antes da vinda de Jesus, ou seja, o nascimento de João Batista. E depois de ler o 57 e o 58, aí nós vamos para o 64, para dar sequência à história da vinda de João Batista, aquele que veio como precursor do Messias. Então vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando chegou o tempo, Isabel teve um menino. Os vizinhos e os parentes foram dar-lhe os parabéns com muita alegria, por verem que Deus tinha sido tão bom com ela. Aí passemos para o versículo 64. Nesse momento, voltou a fala a Zacarias, que ele tinha ficado mudo. Deus tinha emudecido ele para ele não anunciar as coisas antes do tempo. Então, neste momento, voltou a fala a Zacarias e ele pôs-se a dar louvores a Deus. Os vizinhos ficaram assustados com o que viram e a notícia espalhou-se logo por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam falar do que tinha acontecido ficavam a pensar e perguntavam: que virá a ser este menino? Que virá a ser este menino? Todos queriam saber. De fato, o poder do Senhor estava com ele. Então agora, a partir do versículo 67, vem o cântico de Zacarias. Você vê que foi tamanha a manifestação da graça de Deus na vida de Zacarias e de Elizabeth e Isabel, né, que ele começou a dar cânticos ao Senhor. Então, ele diz, aqui o versículo 67 diz: Zacarias, o pai do menino, ficou cheio do Espírito Santo e pôs-se a profetizar assim: Louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar a quem? O seu povo. Ele fez nascer entre nós um poderoso Salvador, descendente do seu servo Davi. Há muito tempo que ele prometeu, por meio dos seus santos profetas, que nos ia livrar dos nossos inimigos e do poder de todos aqueles que nos odeiam, que havia de tratar com misericórdia os nossos antepassados e lembrar-se da aliança que tinha feito. Deus tinha prometido com juramento ao nosso antepassado Abraão que nos ia livrar dos nossos inimigos para podermos servi-lo sem receio, como pessoas santas e justas todos os dias da nossa vida.
E tu, meu filho, referindo-se a João Batista que tinha nascido, Zacarias canta desta forma: e tu, meu filho, serás chamado profeta do Deus Altíssimo. Irás adiante do Senhor para lhe preparares o caminho. Anunciarás ao seu povo que ele o salvará, perdoando-lhe aos pecados. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Essa luz iluminará os que se encontram na escuridão e na sombra da morte, e guiará os nossos passos pelo caminho de quê? Pelo caminho da paz. Por essa razão é que as canções de Natal, tudo que diz respeito ao Natal, tem uma referência à paz que o Senhor trouxe para nós. Senhor, ajuda-nos com a presença do Seu Santo Espírito, unge-nos primeiro para abrir a nossa mente e entender a profundidade dessa mensagem do precursor do Seu Filho Jesus, e para que essa mensagem traga impacto para transformar as nossas vidas. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Muito bem, o Senhor Deus enviou João Batista como precursor. Na tradução de inglês chama herald, é o precursor, é aquele que vem à frente, vem antes para anunciar. Então, João Batista veio como precursor do Messias, para que o povo daquela época preparasse o caminho do Senhor, do ponto de vista espiritual, né? Com grande expectativa. O povo do Senhor preparasse o seu caminho com grande expectativa, anunciando aquele que havia sido prometido séculos e séculos antes, como o quê? Como um professor, como um mestre, como um conselheiro ou como algo mais? Como redentor da humanidade. Então você imagina o papel do João Batista, quão importante foi o papel do João Batista, quão importante foi o papel dele para anunciar que aquele que viria seria o prometido Messias, redentor da humanidade. Só um stopzinho de 1 segundo para rememorar alguma coisa. Para as pessoas que estão ligadas com Deus, precisaria de vir agora um outro João Batista para anunciar que o Senhor vai voltar pela segunda vez para nos resgatar e nos levar para o céu? É triste a gente ver que esse mundo jaz em trevas e muitos milhões de pessoas não sabem ou não querem saber que o Senhor vai voltar pela segunda vez para nos resgatar. Então agora, na época do Natal, mais do que nunca, além de celebrar o aniversário de Jesus Cristo, porque tem muita gente que só usa o Natal para celebrar o aniversário de Jesus Cristo, muito mais do que isso, é nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor, onde nos levará para a nossa morada definitiva. Não é isso mesmo? Então, preparar o caminho é a gente estar espiritualmente não só consciente, mas preparado para o que está ainda por vir. Então, neste evangelho que nós lemos agora, se observa que Zacarias celebra em cântico de louvor e em ação de graças as maravilhas que Deus havia feito dentro da própria família dele. Porque quando nasceu o João Batista, né, que vem a ser primo de Jesus, né, porque a Isabel era prima de Maria, então Jesus vinha a ser primo de João Batista em segundo grau. Então, quando Zacarias entende a grandeza do que Deus fez na própria família dele, porque ela era estéril e já não era menina, como vocês meninas aqui, né, já não era mais menina como vocês, jovenzinha, já era uma mulher madura, e além disso ela era estéril. Então o Senhor
permitiu que ela desse à luz a alguém que vinha com uma missão muito importante. Qual era a missão do João Batista? Era salvar a humanidade? Não, absolutamente não. O que veio para salvar a humanidade foi João Batista, foi Jesus Cristo. Mas o João Batista, ele veio com a missão de pregar ao povo a missão do arrependimento das pessoas que viviam em pecado, para preparar o caminho dessas pessoas para a salvação que viria através de Jesus Cristo. Então veja, a função do João Batista era muito importante, porque ele estava no deserto, comia no deserto, ele não tinha uma casa confortável, ele não tinha um automóvel, ele não tinha nada disso, ele se alimentava lá daquelas coisas que ele alcançava no deserto, mas ele veio com a missão importante de proclamar o arrependimento, e ele batizava as pessoas em nome de Jesus Cristo. Depois, mais tarde, a igreja, ao formar o Canon, que é as escrituras incluindo o Novo Testamento, né? A igreja então passou a entender que, segundo a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem desde o Antigo Testamento, o batismo se fazia e se faz até hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas naquela época ainda não tinha havido o Pentecostes, muita gente não imaginava que o Espírito Santo já estava lá, mas estava. Só se concretizou a vinda do Espírito Santo para a igreja foi no Pentecostes, né? Mas o fato é que ele pregava o arrependimento dos pecados para a salvação através do que viria, e os batizava em nome de Jesus Cristo. Então, foi aquilo que ele fazia, foi o cumprimento do Antigo Testamento, né? Quando já ia nascer o sol da justiça, como diz a Bíblia, como dizem os Salmos, né? Quem era o sol da justiça? Era algum daqueles deuses gregos? Não. Quem era o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? É o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus também, com seus vários nomes, conhecido como o sol da justiça, né? O Filho de Deus que foi feito homem. Então, é muito importante a gente observar que Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, ele relembrou ao povo as promessas de Deus que haviam sido feitas a Abraão e a Davi. Veja que coisa interessante é o encadeamento da história. As pessoas que têm sede de aprender a palavra de Deus, elas buscam estudar a Bíblia, elas tomam tempo para estudar a Bíblia e participar dos estudos bíblicos. Por que razão? Porque há um encadeamento na história. A história desde a época do Antigo Testamento até a época do Novo Testamento e até a época de hoje. Como o pastor Abner pregou na semana passada, ele dividiu a história, falando da genealogia de Jesus, ele dividiu a história entre o tempo, aquele tempo em que foi o tempo da revelação de Deus através dos profetas, etc, 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 e depois a fase, quer dizer, depois que aconteceu a queda, na verdade ele começou explicando desde a criação do primeiro homem, a queda da humanidade, e depois, então, aí a redenção, né? Então veja, é importante porque a promessa de Deus a Abraão e a Davi vem desde a época do Antigo Testamento. Aquela promessa é conhecida como um pacto. Qual foi a promessa de Abraão, de Deus a Abraão, e depois confirmada em Davi? Qual foi a promessa? É que ele ia comer um bacalhau muito gostoso no Natal, não? Qual foi a promessa? Aqueles que, Deus falou para Abraão, aqueles que o abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que o amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Será que parou por aí o pacto? Não, ele disse,
em ti, Deus falou para Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então veja, isso aí é o pacto de Deus com Abraão. E aí eu pergunto a vocês, esse pacto, ele só tinha validade para o povo do Antigo Testamento ou ele tem validade para nós hoje, aqui agora? Tem validade aqui hoje? É óbvio, porque o plano de Deus, não só para os judeus, mas também para os gentios, o plano de Deus é de abençoar. Então ele abençoa as pessoas. Agora, qual é a bênção maior que vem como resultado do plano de Deus na nossa vida? Qual é a bênção maior? É só receber, ter a provisão do que comer, é só ter a provisão de um trabalho, é só ter a provisão de uma casa ou de um veículo? Ou qual é a bênção mais importante que a gente pode imaginar na nossa vida como resultado do pacto e do plano de Deus para com a humanidade? Qual é? Salvação. Hã? Salvação. A nossa salvação em Jesus Cristo. E João Batista veio para anunciar isso. Eu fico imaginando como é que o pessoal deveria, né, valorizar aquilo que João Batista trazia, porque ele trazia uma mensagem de esperança. Esse mundo hoje carece de esperança. Esse mundo hoje cada vez mais se enterra num buraco, né, que é o que estava previsto que ia acontecer. O pecado, ele vai multiplicando, e a gente vive num mundo que precisa de uma palavra de esperança. Mas tem um versículo aqui, que é um versículo chave. Eu não lembrei de botar isso aqui no meu script, no meu lembrete aqui, mas diz o seguinte, diz aqui o seguinte, no versículo 74, diz aqui, no 73 e no 74, diz aqui que Deus tinha prometido com juramento ao nosso antepassado Abraão que nos ia livrar dos nossos inimigos. Não é isso que está escrito aí? Para podermos fazer o quê? O que está escrito aqui? Servi-lo sem receio. Onde é que está o entendimento profundo sobre o propósito de Deus de nos salvar? Será que Deus nos salva só para nós sermos abençoados e abençoar a nossa família? Ou Ele nos salva para algum outro propósito? Ele nos salva para nós servirmos a Ele sem medo, sem temor, né? Então veja só, em Jesus e somente nele se manifesta o poder da libertação para aqueles que nele creem. A libertação não é a libertação dos inimigos que estão querendo assaltar a gente, não, como acontece lá no Brasil, toda esquina, infelizmente, né? A libertação não é dos nossos inimigos aqui, pessoas, não. Qual é o maior inimigo da raça humana? Hein? Satanás. É Satanás. Então, quantas e quantas pessoas quando oram, eu estou falando isso porque é importante a gente, até entrar no sangue, a gente repetir essas coisas. Quantas e quantas pessoas, quando saem de casa, oram para que o Senhor proteja, para que não aconteça nada, para que, etc, etc. Mas, e a respeito da libertação contra as coisas que vêm de Satanás para desviar a nossa atenção na nossa vida? Quantas são as tentações, quantas são as malícias e as estratégias de Satanás para ocupar o povo de Deus, principalmente, manter o povo de Deus ocupado o tempo todo para não pensar no que é o propósito final da vida, que é a vida eterna. Quantas pessoas, né, no nosso meio, quando pedem a proteção de Deus, pedem a proteção para que o Senhor não permita as tentações de Satanás. E para que a pessoa faça isso, é preciso que a pessoa creia em Jesus Cristo.
né? Se a pessoa crer em Jesus Cristo e confiar nisso, vai ser livrado de todas essas coisas e também do medo e da opressão dos inimigos, sendo que o que nos oprime mais é o inimigo das nossas almas. Então, qual é a boa notícia que tratam esses versículos 76 ao 79? Qual é a boa notícia? Nós precisamos de boa notícia. Nós precisamos de uma notícia que nos traga esperança. Eu pergunto, que nos traga esperança para esses dias ou que nos traga esperança para a vida eterna? Nós precisamos de notícias que nos tragam boas novas para a vida eterna. Aí vamos ver o que fala os versículos 76 ao 79, porque isso é de essencial importância para quem está querendo se preparar para celebrar o Natal, né, dentro do aspecto espiritual do Natal. Então, ali no versículo 76, o Zacarias, no seu cântico, diz: "E tu, meu filho", referindo-se a João Batista, "será chamado profeta do Deus Altíssimo, e irá adiante do Senhor para lhe preparares o caminho." Ou seja, como já falamos, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Como? Preparar como? O versículo 77 ele diz: "Anunciarás ao seu povo que ele fará o quê? Que ele os condenará? Que ele o salvará, e mais ainda, porque não existe salvação sem perdão de pecados e sem arrependimento." Diz aqui: "Anunciarás ao seu povo que ele salvará, que ele o salvará, perdoando-lhe os pecados, porque o nosso Deus é cheio de quê? É cheio de misericórdia. E ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. E essa luz, que é Jesus Cristo, iluminará os que se encontram nas trevas e no vale da sombra da morte." Então, não existe possibilidade de alguém na face da terra que esteja aberto a receber a graça de Deus. A pessoa pode estar mergulhada na maior escuridão, na maior treva, que não existe maneira de a graça de Deus ter alguma coisa que interrompa a graça de Deus. Mas Deus, como a gente já falou alguns milhares de vezes aqui, ele não pega ninguém pelo pescoço para aceitar o amor e a misericórdia dele. Agora, então, aplicando isso nos nossos dias o Senhor nos convida a aguardarmos com desesperança ou com grande expectativa o segundo advento. Com esperança, com grande expectativa. É isso que a gente precisa. Eu estava falando com uma pessoa, já não me lembro mais nem quem, essa semana, em algum lugar que eu fui, eu não me lembro se foi na prisão, eu acho que foi na prisão. Foi na prisão. Até um brasileiro que estava lá, na hora que a gente estava ministrando, e depois que acabou a ministração, ele é uma pessoa que está vivendo uma situação tão triste, não a prisão em si, a vida dele, que ele falou: "O pastor, o senhor não esqueça de orar por mim sempre, porque eu já perdi as minhas esperanças aqui nessa terra. Tudo que eu quero é que o Senhor me leve para eu poder desfrutar da eternidade." Então você vê que o Espírito de Deus já tocou esse homem, pior que seja o sofrimento dele, para que ele se conscientize de que o que ele mais quer não é sair da prisão para ele é um detalhe, né? Mas o que ele mais quer é que chegue o dia em que o Senhor volte para resgatá-lo. E quantas pessoas hoje em dia estão em situação que estão buscando, não cansam de procurar a hora em que o Senhor volte para os levar para aquela morada onde não terá mais choro, não terá lágrima, não terá dor, não terá doença, não terá nada disso. Então, onde é que existe, essa é a pergunta, onde é que reside a nossa expectativa para o Natal? Onde é que reside a nossa expectativa para o Natal?
eu gostaria que a gente pensasse, não só vocês, mas eu também, a gente tomasse essa semana para refletir sobre isso, porque no próximo sábado a gente vai ter aqui o banquete de Natal. Mas, na verdade, quando vier o culto mais próximo do Natal, que eu não sei que dia vai ser, o Natal parece que é uma segunda-feira. Terça. Então, o culto mais perto do Natal, aquele vai ser realmente o culto de Natal. Então, a gente ainda tem a oportunidade de, até as vésperas do Natal, a gente pensar nisso e levar a nossa família a pensar nisso. Onde é que está a nossa expectativa para o Natal? Então, eu chamo a atenção disso, para todos nós, a destacar o fato de que o cristianismo é uma religião de esperança, enquanto que outras religiões são as religiões que tratam das boas obras ou que tratam de uma porção de outros enfoques, mas o cristianismo é a única religião, é a única fé que trata da esperança, que é focada na nossa esperança, não para o aqui e agora, mas para o futuro. É uma fé que olha para o futuro, para o tempo em que as promessas de Deus vão ser completamente cumpridas. Muitas das profecias, muitas das promessas de Deus já se cumprem na nossa vida todo dia, mas a promessa maior de Deus vai se cumprir completamente no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não? Então, o que eu sugiro a vocês, o que eu ressalto, o que eu peço a vocês em nome de Jesus? Não viva só para o dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Não vivam só para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para a semana que vem, para como é que vocês vão ultrapassar as dificuldades, como é que vocês vão viver. Não vivam só para o dia de hoje. Isso não significa que o cristianismo não tenha relevância para a nossa vida diária agora. Deus nos abençoa a cada dia. Nós temos testemunhos de fé que podem evidenciar o que Deus faz para nós agora, mas não podemos viver só focados no que a gente precisa, no que a gente está fazendo e vivendo agora. A fé cristã é prática, mas o aqui e agora não é o nosso único foco e muito menos o foco mais importante da nossa vida. Então, o nosso foco principal é o mundo que vai vir. Então, se você pensar a respeito do Natal, né, só faz sentido, né, a gente entender a que Jesus veio, né, se a gente entender e viver que Jesus é a esperança do mundo, né, que ele veio em forma de uma criança, porque os bebês são a esperança personificada. Então veja bem, ele não vai voltar mais como um bebê para nascer na manjedoura, ele vai voltar como o juiz do mundo. Então, as crianças, elas têm um potencial. São vidas que estão começando e são vidas promissoras para o futuro. Você, quando nasceu o seu filho, quando nasceu a sua filha, você olhou para aquela criança, você ficou pensando no passado? O que uma mãe pensa? Alguma mãe aí pode dizer? O que uma mãe pensa quando vê aquela criancinha nascendo, aquela criancinha ter recebido o sopro de vida? Ela pensa no sentido da vida daquela criança para o passado ou pensa no sentido daquela vida para o futuro? Para o futuro não existe coisa mais significativa do que o nascimento de uma criança. Para uma mãe, no momento em que uma criança nasce, a mãe tem uma porção de sonhos. O pai também pode ter uma porção de sonhos. Há mães e há pais que pensam: o meu filho vai ser um grande médico, ele vai salvar vidas. Eu vou querer que o meu filho, eu vou orientar para que o meu filho seja um bom advogado. O que é muito difícil encontrar hoje em dia, né? Então, eu vou querer que o meu filho seja um missionário. Eu vou querer que o meu filho seja um bom marceneiro. Eu vou querer que o meu filho seja um bom profissional bombeiro. Eu vou querer que o meu filho... Enfim, cada mãe e cada pai
tem sonhos em relação aos seus filhos, principalmente quando a criança nasce. Será que eu estou equivocado? Eu nunca dei a luz a uma criança porque eu não sou mulher, mas as mulheres são mais categorizadas para dizer isso, porque o filho é sempre toda a expectativa relacionada com o filho está para o futuro. Muito mais Jesus Cristo, que veio como criança, mas uma criança que não se fez homem somente na condição de homem, mas na condição de um ser divino que era e é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Muito mais as pessoas daquela época se encheram de esperança quando viram aquele menino, porque os que foram lá visitá-lo sabiam, porque já estava anunciado que viria o Messias Salvador. Você imagina aqueles pastores do campo que foram lá? Imagina aqueles outros que vieram aqueles sábios que vieram lá do Oriente, caminharam, seguindo a estrela, etc. Depois ainda deram uma paradinha lá no Herodes, né, para saber exatamente onde é que tinha nascido o menino, etc, etc. Imagina a esperança de que aquelas pessoas foram cheias. Elas foram cheias de uma esperança, por quê? Porque viviam debaixo de perseguição. O mundo daquela época, né, era um mundo em que o Império Romano não só tomava muito dinheiro de impostos das pessoas, algo que passa no dia de hoje também, mas o mundo daquela época era um mundo de opressão. Quem não se submetesse ao rei, ao imperador de Roma, era perseguido. Então faz um paralelo com o que acontece hoje. As pessoas que não se submetem ao capricho dos políticos e não se submetem ao capricho, quem sabe até dos seus patrões, para vender a sua vida só trabalhando para eles. Você imagina quanto nós precisamos de esperança em alguém que nos liberte, como é o caso de Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão. Ele nos liberta da escravidão da nossa alma. Então, o que passa na verdade é que cada um de nós aqui foi um sonho para os nossos pais. Mas qual era o sonho de Deus e qual é o sonho de Deus e o plano de Deus para nós? Será que o plano de Deus para nós e o sonho de Deus para cada um de nós, porque Ele nos ama? Será que o sonho de Deus para conosco é o mesmo sonho que os nossos pais tiveram no dia em que a gente nasceu? É óbvio que o plano de Deus é algo que a gente não pode jamais comparar com o melhor sonho humano. Quantas vezes o pai e a mãe quer que o filho, bota o filho para estudar, quer que o filho seja isso, seja aquilo, depois o filho sai da escola, não se forma em coisa nenhuma, e no entanto nem por isso ele deixa de cumprir um propósito que Deus tem na vida dele. Não é isso mesmo? Ou na vida dela? Então, o que determina a nossa sorte, meus irmãos, não são os sonhos humanos, é o sonho de Deus, é o plano de Deus que se realizou e só se é possível realizar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos saber o que é que Ele quer que nós realizamos para glorificar o Senhor Jesus Cristo, para que tudo que se faça seja para glorificá-lo e não para o nosso sucesso, porque o mundo incute na cabeça das pessoas que a pessoa, para ser feliz, tem que ter sucesso. Sucesso na carreira, sucesso nisso, sucesso. Essa palavra sucesso é um palavrão diante da Bíblia, porque a Bíblia não promete sucesso, a Bíblia promete muito mais do que isso, a Bíblia promete bênçãos. Esse é o plano de Deus. Então sucesso é irrelevante. Se a pessoa não tem sucesso, né, então isso não é o mais importante. Resta saber como é que a gente está usando o dom mais precioso que Deus deu para nós, para a gente poder cumprir o plano de Deus. Então, prestem atenção ao usar o dom mais precioso da sua vida e eu da minha vida, para nós refletirmos sobre que maneira nós vamos festejar o nascimento de Cristo. De que maneira? Porque o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele disse: se você foi ressuscitado com Cristo, colocou o seu coração nas coisas de onde?
de acima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Então concentre-se nas coisas de quê? Nas coisas do alto, nas coisas divinas, nas coisas de Deus, não nas coisas terrenas, como conquistas, como sucesso, como querer garantir alguma coisa. Então a pergunta é essa, né? Eu vou repetir mais uma vez: qual é a nossa esperança no Natal? A esperança não é automática. A esperança não é algo automático. De fato, às vezes, ela se parece muito difícil de vivermos a esperança, né? Porque as circunstâncias da vida, às vezes, elas nos parecem não encher-nos de esperança, mas ao contrário, elas parecem que nos trazem uma total desesperança. As pessoas que vivem ligadas somente nas coisas materiais, elas não vão se encher de esperança, porque o principal do plano de Deus é nos dar a esperança para a nossa alma e não esperança para a nossa vida material. Então a nossa esperança não deve estar ligada ao lugar onde nós vivemos. Veja bem, quantas pessoas saem do Brasil e vão viver na China, ou vão viver nos Estados Unidos, ou vão viver alguma coisa, cheios de esperança que aqui vai ter a realização do sonho americano, que vai ter a realização do sonho chinês, ou etc, etc. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é mais importante não é o lugar onde a gente está. O lugar onde a gente está, todo lugar em que a gente estiver, todo lugar onde a gente estiver na face desse mundo, nós vamos ter problema. Lá na Suíça, lá num daqueles outros países nórdicos, um dia desse eu fiquei vendo, estava vendo, não sei quem foi que me mandou, diz que quem está se dispondo a se mudar para a Suíça, aliás, isso foi veiculado lá no Brasil, porque tem uma opção de gente querendo sair fora do Brasil para buscar esperança. Então, sabe o que aconteceu? As pessoas estavam veiculando esse negócio lá, porque o governo da Suíça e de um outro país lá, da Noruega, estavam oferecendo uma quantidade de dinheiro para quem quisesse ir morar lá, mas tinha em contrapartida a obrigação de se fixar lá, de comprar uma propriedade lá, de viver lá, de criar os seus filhos lá e de desenvolverem a sua vida lá. Então você fica imaginando por que os governos daqueles países estão nesse desespero. Será que é porque as pessoas que estão lá, elas estão se sentindo com perspectivas de futuro? Ao contrário, a idade das pessoas lá está, a idade média da população está tão avançada que eles já não veem mais uma possibilidade de que as coisas continuem a progredir. São países desenvolvidos? São países onde as coisas funcionam muito bem. Qualidade de vida na Suíça, na Noruega, naqueles países nórdicos deve ser extraordinária, fora o frio, né? Fora o frio. E a escuridão. E a escuridão decorrente do frio, porque lá tem época do ano que o sol nem aparece, eu acho que é lá, né? Então você vê, governos deste mundo, de países desenvolvidos, estão chegando ao ponto de ver que precisam de pessoas. Aí tem alguém que diz assim: então eu vou para lá, vou vender tudo que eu tenho aqui, vou para lá. Chega lá, será que vai ter problema ou será que vai viver com toda a felicidade sem enfrentar problemas? Então, a felicidade, mais além da felicidade, a bênção, não está no lugar onde a gente está. A bênção está dentro de nós. Quando a gente não tem esperança, o problema está conosco. A falta de esperança é a falta de fé. Se eu estou no lugar, se eu vou para outro lugar, e se eu vou para outro lugar, ótimo, não tem problema nenhum. Basta que eu esteja consciente que em todos os lugares eu vou ter problema, e o que vai me levar a realizar alguma coisa na vida é a minha fé, e não o lugar. O problema está dentro de nós. Quando a gente está insatisfeito, quando a gente está infeliz, quando a gente está se sentindo desafortunado, ou lá o termo que queira dar, então todos nós enfrentamos problemas com a nossa família. Muito obrigado. Enfrentamos problemas com a nossa família, às vezes enfrentamos problemas com os nossos cônjuges,
às vezes enfrentamos problema com nossos filhos, mas uma coisa é certa, esses problemas, eles vão existir, problema de falta de trabalho, etc., mas esses problemas vão existir independente do lugar onde ele está. A nossa bênção ou a nossa falta de bênção, a nossa esperança ou a nossa desesperança, ela é gerada dentro de nós e não em função das circunstâncias, porque se fosse assim, né, então as pessoas não teriam condição de viver em lugar nenhum. Então, como é que nós mantemos a esperança durante os momentos em que as nossas circunstâncias parecem sem esperança? Como é que a gente busca manter a esperança num clima em que nada nos leva a ter esperança, não se vê nada? Porque veja, tudo que eu produzo, tudo que eu faço, não é fé. Eu estou vendo o que eu estou fazendo, eu estou vendo o que eu vou receber de resultado, como o resultado daquilo que eu estou fazendo. Agora, a fé é a certeza das coisas a convicção das coisas que a gente não vê. Se eu tenho um crédito muito bom, preciso de dinheiro, vou ali no banco e apoio, isso não é fé. Não é isso mesmo? A fé é a convicção das coisas que a gente não vê. E é isso que leva a gente a cada vez mais a gente amadurecer do ponto de vista espiritual. Então, primeiro, coloque a sua esperança em Deus, né? Confie nele que ele vai te ajudar. Isso pode até parecer óbvio, mas muitas vezes, né, as pessoas estão buscando a ajuda de Deus para conseguir realizar os seus planos, os seus sonhos. Então, antes da gente buscar o dinheiro para a solução dos problemas, antes de buscar qualquer coisa, devemos primeiramente buscar o Senhor. As promessas dele são fiéis. Então eu estou dizendo isso tudo, né, para que a gente não coloque a nossa esperança nas coisas, para que a gente não coloque a nossa esperança nas pessoas, mas que a gente coloque a nossa esperança no Senhor. Né? Veja o que o salmista escreveu, que coisa linda que Davi escreveu. Nenhum rei é salvo pelo tamanho de seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força, mas os olhos do Senhor estão naqueles que o temem, naqueles cuja esperança está em o seu amor infalível, para livrá-los da morte e mantê-los vivos e sem os problemas da fome. Então o Senhor é a nossa ajuda e o nosso escudo. Nele nossos corações se alegram, pois confiamos no seu santo nome. Então é isso. As coisas ou as pessoas não devem ser aonde a gente vai buscar a esperança. Então, o que vai acontecer se nós fizermos isso, colocarmos a nossa confiança em Deus, né? Eu posso garantir a vocês, né, que nem tudo vai correr de acordo com o que a gente quer. Nem tudo vai ser agradável. Não, eu não posso garantir isso. Eu posso garantir que nem tudo vai ser agradável. Agora, eu posso garantir o resultado que você deseja se você buscar a ajuda em Deus? Será que o que nós desejamos sempre corresponde ao desejo de Deus para nós? Será que o que a gente está buscando ou o que a gente quer sempre corresponde ao desejo de Deus para nós? É óbvio que não, que a gente não é onisciente, Ele é o único que sabe o que vai passar adiante. Então, a nossa esperança não está em um resultado específico para atender aquilo que nós esperamos. A nossa experiência está personificada, ela está concentrada em uma pessoa. Em que pessoa está concentrada a nossa esperança? Hein? Em Jesus Cristo. A nossa esperança é personificada, ela está concentrada em Jesus Cristo. Se nós confiamos nele, certamente ele vai fazer o melhor. Certamente ele vai nos mostrar que ele é fiel e que ele não nos abandona e não nos decepciona. Então, nós não vamos nos arrepender de buscarmos o Senhor
como aquele que é o nosso escudo, como aquele que é a nossa fortaleza. Então, lá em Isaías 49, 23, diz o resultado da atitude de confiar no Senhor. Diz assim, o profeta Isaías usando, Deus inspirou ele para dizer para o povo de Deus o seguinte: então, se nós buscamos a Ele, saberás que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão desapontados. Aqueles que esperam em mim não ficarão desapontados. Então, a pergunta final é esta: qual é a sua esperança, não só para esse Natal, mas para o Ano Novo, para o dia a dia da sua vida? Então, voltando para as Escrituras, sempre, o que diz lá? Em tudo dai o quê? Graças. Em tudo dai graças, pelo que Jesus fez, e pelo que Ele segue fazendo, e pelo que Ele fará no dia em que Ele voltar, para nos levar para a nossa morada celestial. Amém? Amém. Eu gostaria que alguém orasse para dar graças ao Senhor. Eu não gostaria de ser sempre aquele que ora ou que prega. Eu gostaria que alguém da congregação que o Senhor toque, que possa orar para dar graças ao Senhor.